Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades aqui com o professor Marcos. E vamos aqui ao slide, não é? Top Atualidades iniciando. Esse que vai de 21 a 27 de junho. E o mural de notícias. Reino Unido decide deixar a União Europeia em referendo. Por contas na Suíça, Cunha se torna réu no Supremo Tribunal Federal pela segunda vez. Lava Jato envia ao TSE documentos para a ação contra a chapa Dilma Temer. Colômbia inaugura uma nova era com a assinatura do cessar-fogo bilateral com as Farc. E Polícia Federal lista falhas da Samarco com barragem rompida. E claro, uma vez lido aqui o mural, nós vamos para aquela aula de destaque que hoje vai falar aí de um assunto que está movimentando não só a União Europeia, mas o mundo econômico também. E vamos então para a aula de destaque. Aí o Reino Unido decide deixar a União Europeia em referendo. E é claro que você já ouviu falar aí nesse fim de semana muito sobre esse assunto que agora vai dominar esse fechamento, não é? Do primeiro semestre para o segundo semestre. Afinal de contas, eu que já fiz aí a minha pesquisa e já dei aí uma lida, escutei jornalistas, todo mundo está surpreso com o fato do Reino Unido, e ó, cuidado, hein? Tem gente que ainda não sabe o que é Grã-Bretanha, Reino Unido, Inglaterra, Escócia, e eu vou explicar isso daqui a pouco, melhor para você, mas está todo mundo aí pego de surpresa com essa história do Reino Unido ter optado, né, em 52% de maioria, por sair da União Europeia, e claro que isso vai mexer profundamente com a estrutura do bloco, porque não é um país de pequeno porte em termos econômicos que está saindo. É realmente um país de peso. A Inglaterra responde aí por um grande peso na União Europeia, e a saída dela, claro, vai mexer com toda a estrutura da União Europeia, sem contar que abre sim a possibilidade de outros países que pertencem ao bloco querer sair fora. Então, eu vou pedir para você vir aqui comigo na lousa, para eu poder fazer um apanhado dentro daquilo que está fora do texto do slide que eu vou mostrar para você daqui a pouco, e assim eu acho que completam, dá aí uma abrangência melhor na explicação aqui do Top Atualidades. Então, vamos lá comigo. Vamos aqui, não é? Ó, União Europeia versus Reino Unido, Reino Unido versus União Europeia. Primeiro, quem é a União Europeia? É o bloco econômico mais antigo do mundo? Sim, foi o primeiro que surgiu lá no ano de 1993 e tinha, não é? 28 países, e agora parece que vai ficar com 27. Eu estou dizendo parece que porque nem tudo ainda está com página virada, hein? Tanto que não vou muito me aprofundar aqui no assunto da saída da Inglaterra do bloco. Por quê? Porque a Irlanda do Norte e a Escócia votaram pela permanência. Então pode ser que os dois queiram deixar o Reino Unido. Queiram deixar o Reino Unido, porque tanto na Irlanda do Norte, não vamos confundir com a Irlanda, não existe Irlanda do Sul, tá? Existe a Irlanda e a Irlanda do Norte.
Irlanda do Norte e Escócia estão cogitando sair do Reino Unido. Isso também vai mexer muito com a Inglaterra, se for concretizado. Mas, voltando aqui, a União Europeia corresponde em 3% só do território do mundo, mas tem um peso enorme na economia do mundo. Então, importante a gente ter aí um pequeno, vamos dizer assim, um pequeno conceito do que é esse bloco econômico mais poderoso do mundo até agora, não é? E o que é o Reino Unido. Então, para você que ainda não sabe diferenciar Grã-Bretanha de Reino Unido, vamos lá. Quem forma o Reino Unido? A Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e a Escócia. Inclusive, no ano passado, teve lá um plebiscito para decidir se a Escócia ficaria ou não no Reino Unido e deu fica. Você deve lembrar disso. O Reino Unido é o centro financeiro da Europa, né? Londres tem a principal bolsa de valores do continente e o Reino Unido possui a maior força militar da Europa, né? Ali dominada pela instituição chamada OTAN. Então, o principal peso aí é do Reino Unido. Então, nós não estamos falando de um país muito pequeno, como uma Suíça, uma Holanda, tá? Uma Dinamarca aí que a gente mal ouve falar. Nós estamos falando do Reino Unido. Então, por isso, toda essa polêmica em cima da decisão. Brexit. Você ouviu lá o jornalista falando, você leu lá no jornal? Não leu? Ó, essa palavrinha pode ficar certo, porque isso aqui cai numa prova. Vai ter gente entendendo uma outra coisa, menos o que isso quer dizer, que é, né, o Britain e exit. Grã-Bretanha, fora. Então, esse aqui é o trocadilho que foi feito, que nesse fim de semana saiu em todos os jornais, com certeza nas revistas como Veja, Isto É, Época, vai sair esse termo aqui, então fique esperto com esse termo. Outro detalhe que eu acho importante lembrar você aqui para essa discussão da saída do Reino Unido ou não da União Europeia. Por que será que a maioria votou pela saída, sendo que, numa pesquisa que foi feita, a grande maioria dos votantes não sabiam dizer, olha, nós estamos falando da Europa, hein? Estamos falando lá do Reino Unido. A maioria dos votantes não sabia conceituar o que é a União Europeia. Que coisa interessante. Então, mas a preocupação deles qual era? Essa questão do imigrante e a crise econômica, que vem atingindo a União Europeia desde 2009. Inclusive, para você que acompanha aqui o nosso trabalho e veio minhas aulas de atualidades, eu falei muito do PIGs, as economias porcas, não é? Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Então, e essa história dos imigrantes tem a ver com a xenofobia. Primeiro-ministro David Cameron, pode ser que renuncie, pode ser. Ele havia prometido o ano passado que faria sim o plebiscito, como foi feito, mas ele é a favor da permanência, não esquece isso. David Cameron é a favor da permanência, então por isso que está a interrogação aqui, renuncia ou não? E outros países do bloco podem querer realizar sim plebiscito, inclusive um plebiscito que pode ser feito brevemente, de novo. Se a Escócia permanece ou não no Reino Unido, e a Irlanda do Norte também vai querer trabalhar isso, porque os dois países, como eu já falei, querem permanecer na União Europeia. Agora você volta aqui, porque o meu tempo está acabando. Então tá aí, primeiro slide, você lê com calma depois. Claro que aqui está tudo muito resumidinho, 51,9 foram os que votaram, né? Foram 17.047.742 votos a favor. A diferença aí foi bem, né? Apertadinha. E o outro slide, para a gente fechar aqui e você ler com calma aí no seu computador, no seu monitor. E não esquece, claro, de continuar aí a sua pesquisa. E ó,
vai ser falado isso de novo aqui no Top Atualidades, pode ficar certo disso. Fechou? E continuando aqui o Top Atualidades, de 21 a 27 de junho, por contas na Suíça, Cunha se torna réu no Supremo Tribunal Federal pela segunda vez. Gente, essa é outra novela que tá estica. Isso aqui parece até redundante a gente sempre ficar lembrando, mas claro, temos sim que acompanhar todo esse processo. O senhor Eduardo Cunha, afastado da presidência da Câmara dos Deputados, não dá sinal ou não dá sinais de que vai renunciar. E é claro, ele pode sim ser cassado, que é o que nós todos aqui, pelo menos, você já percebeu isso, torcendo muito para que isso aconteça. Uma vez cassado, aí a coisa complica para ele, mas vai acompanhando, porque essa novela está muito interessante. Ok? Aí o segundo slide. E a relação, né? Supremo Tribunal Federal, Conselho de Ética da Câmara. Sugestão de leitura para deputados. Decisão do Supremo torna quase certa a cassação de Cunha. Brasil Corrupção. Lava Jato envia ao TSE documentos para ação contra a chapa Dilma Temer. E aí vocês estão vendo a foto, né? Quando foi preso o João Santana, cuidado com o nome dele, João Santana, que foi aí o responsável pelas 3 últimas campanhas presidenciais do Partido dos Trabalhadores, que inclui a segunda vitória do Lula, né, para o segundo mandato, e os 2 mandatos da hoje afastada presidente Dilma Rousseff. Então, cuidado com o nome do João Santana. Segundo slide. Relação Odebrecht e Petrobras. Sugestão de leitura, julgamento da chapa de Dilma Temer dificilmente sai em 2016, diz Mendes, né, o Gilmar Mendes. Mundo Colômbia. Colômbia inaugura uma nova era nova era com a assinatura do cessar-fogo bilateral com as Farc. E, claro, você que me acompanha, temos também sempre lembrado esse assunto que é hoje, em termos de Colômbia, o assunto do momento. E já faz tempo, hein? As Farc, não é? Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Colômbia que hoje é governado por Juan Manuel Santos, que está no segundo e último mandato. Tenho lembrado vocês aqui que o acordo, né, as negociações são feitas em Cuba, quem media então é o governo cubano, mas para essa assinatura aí nós já temos a ONU, né, o secretário-geral Ban Ki-moon, e é claro, é importante que você acompanhe e saiba o quanto que isso tem a ver com a nossa própria realidade, porque afinal de contas, a Colômbia deixou de ser um dos países mais violentos do mundo, inclusive Bogotá, que chegou a ser a capital mais violenta do mundo, está longe hoje de ser classificada assim, e, pasmem, não é? Caracas, na Venezuela, hoje é a capital mais violenta do mundo. Você vê como os anos vão passando, né? O país de Hugo Chávez, o país, né, de Álvaro Uribe, que foi o presidente que realmente combateu as Farc, e depois ele elegeu Juan Manuel Santos, que faz um trabalho diferenciado, que é um acordo pacífico entre as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o governo colombiano, que a gente torce para que realmente seja feita assim, seja feita de forma pacífica. Está aí o segundo slide. E relação conflitos Colômbia e governo. Sugestão de leitura, saiba mais sobre a história da guerrilha das Farc. Brasil Perícia. Polícia Federal lista falhas da Samarco
com barragem rompida. Outra novela que você que está muito interessado em entender mais sobre atualidades tem sempre que estar acompanhando. Afinal de contas, isso vai longe. O problema aí, não é, que eu sempre gosto de lembrar, provavelmente o maior desastre ambiental da história do país, né? Não só da história recente, mas até da história não recente aí do passado, mas realmente a gente tem que acompanhar isso, porque esperamos que tudo seja muito bem apurado, julgado e as devidas pessoas, né, os responsáveis, sejam condenados. Relação Rio Doce e Samarco. Sugestão de leitura: Samarco sabia dos riscos antes de desastre, diz delegado da Polícia Federal. Ok? E vamos então ao desafio, né, a solução do desafio da semana passada. E para você que não sabe qual é a questão, não leu, tudo está aí a questão para você dar uma lida, para você escolher a alternativa direitinho, que eu espero seja a alternativa C. C de certo, não é? Então, está aí o projeto, né, que é essa história da bactéria que é introduzida aí no mosquito Aedes aegypti. Não vá confundir com o mosquito geneticamente modificado. Isso é outra situação. Quer dizer, a gente percebe, não é, que há um enorme investimento aí de empresas particulares que fazem aí em conjunto para combater de vez e eliminar, quem sabe, esse mosquito, que é uma maravilha, como eu gosto de brincar aqui, ser irônico, né? Maravilha da genética, porque esse mosquito transmite tudo, né? Quase tudo, pelo menos, né? Transmite tudo que é coisa ruim e, é claro, com os problemas ambientais cada vez maiores, não tem lá, esse mosquito não tem, né, o Aedes aegypti, o seu predador natural praticamente tem desaparecido, então a proliferação do mosquito é algo mais tranquilo para ele e aí vai gerando toda essa problemática. Então, cuidado aí, você pega esse assunto, viu que já caiu em prova, isso mais de uma vez, essa história do Aedes aegypti sempre é uma probabilidade grande de cair em prova. Leia, pesquisa com calma, porque é um assunto muito importante. E vamos finalmente ao desafio dessa semana. Mudança climática. Estados Unidos e Canadá reduzirão a emissão de metano. Estados Unidos e Canadá chegaram a um entendimento para reduzirem as emissões de metano de suas indústrias de petróleo e gás em até 45% até 2025. Os governos dos Estados Unidos e do Canadá emitiram um comunicado divulgado pela Casa Branca durante a visita de Estado que o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau faz ao presidente americano Barack Obama. Canadá e Estados Unidos trabalharão juntos para implementarem o histórico Acordo de Paris sobre a mudança climática, firmado em dezembro do ano passado, e se comprometem a se unirem a esse pacto e assiná-lo o mais breve possível, segundo o comunicado. Além disso, os dois países se comprometem a reduzir suas emissões de um gás de efeito estufa de longa duração em até 45% até 2025, em relação aos níveis de 2012. Marque a opção completa corretamente a lacuna. Letra A, oxigênio. B, metano. C, hidrogênio. D, nitrogênio. Ou E, gás carbônico. E assim fechamos mais esse Top Atualidades, que foi de 21 a 27 de junho. Esperando que você tenha gostado, que seja muito útil aí para suas pesquisas e prometendo voltar segunda-feira que vem. Enquanto nós aqui trabalhamos, você aí mantém o seu foco. Até lá!